Fala aí, pessoal, continuando as nossas aulas de orientação a objeto, falando agora sobre herança. Nas aulas passadas, na aula anterior, vocês criaram uma classe, vocês me mandaram uma classe pessoa, né? No exemplo da aula eu criei para vocês verem como funciona uma classe cachorro. Na aula de hoje, o que a gente vai fazer? Eu vou usar aquele exemplo da classe cachorro, mas agora eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma classe animal e depois a gente vai criar a classe cachorro, porque para vocês entenderem como funciona a herança, né? Que eu posso declarar em uma classe pai, uma classe ou superclasse, né? Seria a classe pai. Eu posso declarar nessa classe atributos e métodos que podem ser reutilizados aí em subclasses, né? Ou classes filhas, classes estendidas ou classes herdadas, né? A gente pode usar qualquer um desses nomes. Então vamos lá. A gente tinha criado esse modelinho aqui. Eu limpei ele, tá? Vou começar de novo aqui. Então o meu arquivo está em branco, só o HTML. E o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma classe para vocês verem como funciona. Então eu vou criar uma classe aqui. É o que a gente fez na aula anterior. Então eu vou usar a palavra reservada class, né? E vou criar a classe normal que a gente criou na aula passada. Então a gente usou a classe, foi classe ou class, assim, animal, né? Na aula passada eu criei a classe cachorro, vocês criaram uma classe chamada pessoa. Então classe animal, e aí eu vou definir aqui o que a gente vai criar nessa classe. Na classe animal, a gente tinha criado a classe cachorro e a gente colocou lá que o cachorro ele tinha raça e porte, e a gente criou um método latir para o cachorro. Show, beleza. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar uma classe animal e na classe animal a gente vai definir qual é o animal. Se é um cachorro, se é um gato, se é um elefante, o que ele é. Então aqui a gente vai definir um atributo. Vou colocar um atributo do tipo público e eu vou dar um nome para esse atributo de animal. Beleza. Aqui a gente vai criar um método. Vou criar um método chamado, vocês podem escolher o nome, eu vou colocar tipo animal ou nome animal, sei lá. Class, função, né, o método tipo animal. O que esse método vai fazer para a gente? O método tipo animal, ele vai... na aula passada a gente criou uma classe que a gente falava o latir e escrevia lá cachorro, porte grande, pastor alemão, e ele latir, né, o método latir, ele fazia au. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou criar, quando a gente chamar esse método aqui, eu vou mostrar na tela qual é o animal. Eu sou um. Aí aqui a gente concatena. Isso. Opa. Isso. Animal. Então ele vai escrever lá: eu sou um cachorro, eu sou um gato, eu sou um elefante. E depois ele continua a execução fazendo o da classe filha, que eu vou tentar mostrar para vocês como isso vai, o que vai acontecer. Então aqui eu só vou concatenar aqui um BR para ele ir para a linha de baixo depois que exibir isso. Tá aí. A classe, opa, aqui se eu não colocar, não abrir e fechar parênteses, ele não vai, tá aí. Então tá aí. Essa aqui é a superclasse ou a nossa classe pai. Agora, com base nessa classe, eu vou criar uma nova classe herdada. Então, eu vou herdar, quando eu falo em herança, eu vou criar uma classe que vai automaticamente herdar essas características. Ela já pode usar esse método, ela já pode usar esse atributo animal, então a gente já consegue utilizar esses dados. Então, aqui eu vou criar uma nova classe, vou chamar essa nova classe de class. Acho que a gente não usou class, a gente usou classe. Classe cachorro. A minha classe cachorro, ela é uma classe que ela vai ser
estendida, né? Ela vai ser, eu vou herdar os dados da classe. Então eu vou colocar aqui, ó, extends classe animal. Então, ó, automaticamente a classe cachorro, ela tem todas as características da classe animal. E aí aqui a gente pode, igual a gente fez na aula passada, declarar aqui, ó, os métodos public raça, public porte. E aí eu vou definir aqui o método aí no nosso método, que era o método latir, aqui, não é latir, isso, né? Latir, o que vai ter de diferente? O nosso método latir, ele fazia o seguinte: quando a gente invocava esse método, ele escrevia raça, dois pontos, e aí ele mostra aqui a raça, raça, aí ele mostrava o porte, então ele ficava lá, tipo, pastor alemão, porte grande, pequeno, médio. Então aqui a gente concatena com o porte. Então ele escrevia raça, a raça que a gente definiu, porte que a gente definiu, e por fim a gente colocou au, né, que era o cachorro latino, justamente por causa do método latir. Então eu só concateno aqui, muita gente, que eu fiz errado, que é traço, e aqui o latido dele, au, pular a linha, ponto e vírgula. Beleza, isso aqui a gente já tinha feito. Aí aqui a gente chamou a classe, né? Antes a gente tinha feito o que aqui, ó? Sei lá, cachorro 1 recebe new classe cachorro. Foi isso, beleza? Aí a gente fez isso e alimentou aqui, né? Ó, cachorro, tal. Só que agora ela é uma classe estendida, não é mais, ela não tem só os atributos dela. Então vou dar sequência aqui, ó, simples, ó, cachorro, como ela é uma classe estendida, cachorro, ele também possui aqui, eu posso usar o animal. Então aqui, ó, cachorro 1, ah lá, você viu que ele já até mostra para mim, ó, animal vai receber aqui, ó, cachorro, ponto e vírgula. Beleza, então criei aí, ó, cachorro, uma classe cachorro, e aí eu posso colocar aqui os outros atributos, tipo cachorro 1 raça recebe pastor alemão, cachorro 1 porte grande. Legal. E aí aqui a gente invoca o método latir. Cachorro 1 latir. Se a gente executar isso dessa forma, o que ele vai fazer? Vamos testar aqui, ó. Raça, pastor alemão, porte grande, au. Vamos dar um espacinho aqui, né? Beleza. Tá. Só que eu quero mostrar esse eu sou um e qual é o animal. Eu posso fazer o seguinte aqui, ó, dentro da function latir, como a gente já está invocando aqui o método latir, né? Dentro desse método latir eu posso chamar o método tipo animal, que vai mostrar eu sou um e qual é o animal que ele é. Então eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um dado
da classe pai, eu uso parent. Então, quando eu estou pegando dados do método da classe atual, aqui, ó, da classe cachorro, eu uso this. Quando eu estou pegando de uma classe pai, aqui, ó, eu uso parent. E aí eu coloco parent, 2 pontos, 2 pontos, e o que eu vou executar de lá? Que nesse caso eu vou executar esse método aqui, ó, tipo do animal. Então ele vai escrever, eu sou um animal, cachorro nesse caso, né? Aqui. E vamos lá ver. Ó, eu sou um cachorro, raça pastor alemão, porte grande, au, au, au. Legal. Ah, André, mas como a gente pode usar isso? Eu não consigo ver a aplicação. Gente, tem um monte. Eu vou dar mais um exemplo aqui só para vocês verem que legal. Eu posso criar aqui mais uma classe. Vou criar outra aqui, ó. Vou copiar e colar. Eu tenho a classe cachorro, vou criar aqui, ó, a classe gato. Também estendida da classe animal, beleza. Ela vai ter raça, porte, e aqui eu vou fazer o gato miau, miau, miau. Legal. Feito isso, eu vou instanciar aqui um outro objeto, que vai ser o classe gato, que por sua vez, a classe gato é herdada da classe animal, por isso ela possui também o atributo animal e eu consigo executar esse método tipo animal. E aí aqui, ó, ao invés de cachorro, vamos colocar gato 1, gato 1, gato 1, gato 1. E aí aqui eu vou mudar o nome do método, né, do gato de latir para miar. Então aqui eu vou invocar o método miar. Miar. Vamos mudar aqui a raça. Siamês. O porte pequeno. E o animal não é um cachorro aqui, ele é um gato. Olha que legal. Então, olha só, eu mudei aqui os atributos, né? Executei o método miar. Se a gente testar, eu sou um cachorro, pastor alemão, porte grande, au, au, au. Eu sou um gato, raça siamês, porte pequeno, miau, miau, miau. Gente, se vocês conseguiram entender isso, tá excelente, né? Uma coisa que é legal também, que é importante no caso da orientação objeto, é o polimorfismo. O que é o polimorfismo? Eu conseguiria dar um exemplo de polimorfismo usando aqui a questão da própria, aqui dentro da própria classe cachorro e gato, eu tenho um método que era o latir. Ao invés de criar um método latir, a gente poderia ter criado um outro método que era a ação do animal, o que o animal faz, né? E aí a gente poderia criar um método que ele poderia assumir outras funções de acordo com o animal. Então, por exemplo, o cachorro late, o gato mia. Na execução do código, eu conseguiria sobrescrever esse método na hora para conseguir trocar essa ação para não precisar ficar criando igual eu estou fazendo aqui, ó, uma classe para o cachorro, outra para o gato. Então, como ele só vai mudar o método que late ou mia, o polimorfismo serve para você poder trocar aí o valor desse dado. Mas aí eu vou deixar isso para uma próxima aula. O importante hoje é que vocês entendam aí a questão da herança. Eu já falei sobre polimorfismo, vocês já viram, e aí vocês vão fazer um exercício para mim colocar presença. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês têm meu contato. Na sexta-feira eu fico disponível no Discord para tirar dúvidas de vocês. E aí é só falar comigo e tirar dúvida e a gente vai estudando junto. Beleza? Um abraço, até a próxima aula.